Olá, eu sou a Verusca. E eu sou a Joana. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança, um podcast que nasceu do sincero desejo de compartilhar histórias cujos sinais demonstram um propósito claro e uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. E hoje o nosso convidado super especial é o Bruno Guerreiro. O Bruno trilhou uma carreira de liderança, incluindo liderança executiva em empresas como Fox, como HBO, e hoje o Bruno cumpre o seu propósito se dedicando a desenvolver líderes dentro do que ele chama de liderança 4.0, que segundo o Bruno significa desenvolver líderes de sucesso para além do profissional. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Verusca. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E vamos nessa, vamos trocar figurinha aqui, porque eu também gosto muito do trabalho de vocês. Verusca, por algum acaso, a gente se encontrou e foi muito especial essa troca. É verdade. Então, é realmente um prazer estar aqui. Ah, que bom, obrigada. Eu acho que esse podcast conversa muito com o que você tem feito, né? E por isso que a gente pensou em te fazer esse convite. E de cara, né, a gente já quer pedir para você conduzir a gente numa viagem aí, né? E eu tô vendo essa imagem linda de fundo aí. Que tem tudo a ver com essa viagem, inclusive, né? Então leva a gente para um momento, Bruno, em que você disse sim para a sua jornada de liderança, né? O que estava acontecendo nesse momento? O que você estava enxergando? Traz para a gente com riqueza de detalhes que momento que foi esse, por favor. Vamos lá. Acho que eu costumo, quando eu resumo um pouco da minha história dos últimos anos, eu costumo dizer que até os 31 anos, mais ou menos 32, eu vivia no piloto automático. O famoso piloto automático, que de forma muito simples, basicamente você viver de uma maneira muito inconsciente, com as suas crenças, com os seus paradigmas, que eu costumo agora chamar de paravidas, sem ter uma reflexão do que realmente está fazendo, do que está sentindo, do que está pensando, e o que esses pilares, né, de pensar, sentir, fazer, agir, estão que consequência eles estão trazendo para as nossas vidas. Então, eu vivi muito assim até os 32 anos, onde eu já tinha basicamente passado por bastante experiências de liderança, ou seja, minhas lideranças também certamente estiveram aí no piloto automático, né, no olhar para os liderados, no cuidado com as pessoas. Na verdade, você não estava cuidando de mim, né, da forma como hoje eu entendo que eu devo cuidar. É muito difícil você conseguir entregar um olhar de carinho, de amor, de atenção, de orientação, de guia para as pessoas que estão sob a nossa gestão, né? Então, eu fiquei assim até os 31, 32 anos, e foi interessante que na Fox, quando eu estava na Fox em 2000, eu entrei em 2016, ali para 2018, quando a gente já estava indo para uma segunda gestão de vice-presidência, de presidência, a gente viu um chefe que deu uma orientação bastante específica para o time. Ele falou assim, olha, tirem uma tarde da semana, escolham qualquer dia da semana, não importa que dia seja, tirem uma tarde da semana para que vocês possam se organizar, para que vocês possam não só, claro, trabalhar, fazer as coisas que vocês estão acostumados a fazer, mas saiam um pouco desse ambiente. Sabe aquela coisa de marcar médico, marcar dentista, que às vezes a gente passa o ano e fala, nossa, eu não tive tempo nem para ir num dentista. Uhum. E isso não é bom, né? Em termos de saúde física não é bom, em termos de saúde mental também não é bom, porque a gente depois acaba se cobrando e se pressionando com esse tipo de situação. Eu percebo aqui, no comecinho aqui da minha jornada com vocês, eu já percebi que tem muita tensão, tem muita pressão, então façam isso. E é interessante que quando a gente hoje eu entendo assim, né? Quando a gente está no piloto automático e vem uma orientação de uma mudança de comportamento, que obviamente mudar já significa criar uma nova forma de se fazer. No piloto automático é muito difícil você acatar algo assim, né? E eu não sei, na verdade eu sei, né? Eu sinto que aquele foi o meu momento de virada, porque como um bom Enneagrama 3, como um bom realizador de tarefas, né, como um taurino muito pé no chão e teimoso, eu peguei aquilo para mim e falei, quer saber, eu vou fazer isso. E passei para o time, né, porque eu lembro que eu tinha 13 pessoas abaixo de mim, era um time grande, e basicamente ninguém fez isso, talvez as pessoas fizeram no começo, mas eu dei sequência a essa atitude, né, a esse separar um tempo.
E isso foi o fator principal que fez eu estar aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês, porque eu fiz isso às segundas-feiras, então ia para o escritório, tinha reunião comercial pela manhã, às vezes almoçava por lá, eu morava bem perto do escritório, e voltava para casa e ficava em casa, fazendo tudo que eu tinha que fazer, organizando minha agenda, respondendo e-mails, propostas, falando com o time, e na minha cabeça eu tinha a intenção de separar esse tempo. Então, começou com 30 minutos, depois foi aumentando, lá para quinta, sexta, segunda-feira, eu percebi que tinha mais tempo, que tinha sobrado mais tempo, e aí eu comecei a me incomodar muito, porque eu não sabia o que fazer com aquele tempo. Então, eu comecei a ficar incomodado, porque eu não sabia o que fazer com aquele tempo. Eu estava acostumado ao quê? A trabalhar até 6, 7, 8 horas da noite, chegar em casa cansado, janta, conversa ali com a mulher, com a minha esposa e, bum, dorme, acorda no outro dia e faz as mesmas coisas, né? E aí, naquele momento, eu falo que eu cheguei no meu fundo do poço porque na verdade, não é que eu cheguei no fundo do poço, eu tomei consciência que eu estava no meu fundo do poço. Por quê? Já tinha acontecido algumas coisas no meu relacionamento, né, com a minha esposa, a gente brigando muito, aquelas discussões, as mesmas discussões, quase se separando, aquela ameaça, né? Então tá bom, então não vamos ficar mais juntos. Isso depois de muitos anos juntos. Relação com meu filho também, eu tinha brigado com ele um determinado dia, uma briga muito feia, que eu fiquei por um bom tempo me culpando por essa briga. Ele saiu de casa, meu filho mais velho sempre morou comigo, e ele sai de casa para voltar a morar com a mãe. No trabalho, as coisas caóticas, assim, um ambiente caótico, de pressão, a equipe, se você descobrindo que pessoas estão querendo, né, te apunhalar pelas costas, e você tendo que tomar cuidado que tem um outro querendo ali puxar seu tapete, e você tendo que, bom, é melhor eu puxar o tapete primeiro, porque, enfim, caiu a minha ficha de que eu estava no fundo do poço, eu chamo isso de fundo do poço, mas eu também falo que dá para cavar mais, né? A gente consegue ir um pouquinho mais fundo, se a gente continuar cavando, a gente vai lá mais longe. Céu também não é o limite, então... E aí, quando eu me dei conta de tudo aquilo, e eu lembrando de como eu era controlador, de querer ter as coisas sob controle, eu percebi que eu não tinha controle das coisas mais importantes da minha vida. Né? Primeiro, eu estava totalmente desregulado em termos de saúde, sobrepeso, a minha compulsividade alimentar que eu tive por muitos anos, apesar de eu ter melhorado, eu percebi que ela estava muito presente, acordando de madrugada para comer, quase que todos os dias. Então, assim, eu acho que eu surtei. Talvez hoje, como a gente tem, né, os termos burnout, esgotamento, depressão, talvez era uma mistura de um pouco de cada um, mas foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu falei, bom, eu não vou mais viver assim, eu não quero mais viver assim. Eu amo minha mulher, eu amo meu filho, eu me amo, eu acho que eu tenho que dar um jeito nessa história. E foi a partir daquele momento que eu comecei a usar aquele tempo que eu tinha separado para investigar mais esses incômodos, essas dores. E eu fui atrás, minha família sempre foi, minha mãe, minha irmã, sempre gostaram muito desse lado mais espiritualizado, né? De olhar para trás, de sensações, de sentimentos, de traumas, de trabalhar esse tipo de coisa que, para mim, um executivo, imagina, um pai de família, um macho alfa, né? Imagina que eu ia ter espaço para esse tipo de coisa. E foi ali que eu falei, bom, eu preciso começar. E aí que eu comecei a minha jornada, que eu chamo de Inside Myself, né? Dentro de mim, de começar a olhar para dentro e investigar tudo que estava me incomodando naquele momento. Uau, belo começo. Bruno, eu acho que vai ser daquelas jornadas, Verusca. Vai. Eu já estou completamente tocada pela sua jornada, assim, completamente grata. Para quem não sabe, a gente está conhecendo também o Bruno agora, né? O nível de intimidade que você já trouxe aqui para a gente é lindo e com certeza é resultado de um trabalho inside yourself muito, muito comprometido, muito taurino, muito sério. Eu queria te agradecer. Já queria sair te agradecendo. E fiquei com muita vontade, Bruno, de te perguntar, porque a nossa intenção aqui com o podcast é trazer os sinais, né? E você começou dizendo sim para uma situação, né, muito
muito difícil, né? Com muitas coisas acontecendo, foi o que te trouxe o sim. E aí eu queria perguntar para você, assim, se você consegue dar mais detalhes para a gente identificar, porque talvez a gente não esteja conseguindo identificar na nossa vida o que é o piloto automático, Bruno. Certo. O que está presente na vida de alguém que está no piloto automático e quais são as barreiras que talvez a gente tenha que se render, né? Perceber e se render para conseguir ultrapassar esse estado de piloto automático. Legal, eu brinco, mas ao mesmo tempo eu falo sério, porque a gente tem uma capacidade enorme, né? O ser humano tem uma capacidade enorme de recontar histórias. Aconteceu algo lá no passado e quando a gente conta uma, duas, três, 5, 10, 15, 20 vezes, a gente vai, pelo nosso ego, né? A depender do quanto você está consciente ou não, você vai colocando ali ingredientes e situações na história, até para você ficar menos vulnerável para quem você está contando algo que te pergunta. Então, eu tendo a tomar muito cuidado quando as pessoas me perguntam as coisas, então eu tento parar e falar, pera, deixa eu ver o que a Joana está me perguntando para eu, apesar de que esse tipo de pergunta eu já estou bastante acostumado a responder. Mas o fato é que hoje, quando eu olho para trás, é difícil acessar o sentimento, a sensação, os pensamentos do Bruno lá de trás, né? Eu brinco do Brunão de lá de trás. As pessoas me chamavam muito de Brunão, de guerreiro. É muito difícil porque, como um ativista quântico, né? Uma das formações que eu tive é o ativismo quântico do Amit Goswami. É um olhar especial para a vida, que envolve todos os nossos corpos, que entende que a consciência maior, Deus, aí cada um chama de um jeito, centelha divina, o que quer que cada um entenda, é a base de tudo. Então, ao longo da vida, a gente tem a possibilidade de se desenvolver, de ampliar a nossa consciência, nosso campo de visão. E quando a gente vai fazendo isso, Einstein já dizia, né? Quando uma mente é expandida por uma grande ideia, ela jamais volta ao estágio original. Então, muito difícil, e aí, sem demérito nenhum, não estou querendo me colocar na frente de ninguém, me comparando comigo mesmo. É difícil e, graças a Deus, eu não consigo voltar a ser quem eu era. É difícil voltar para aquele estágio de consciência, né? Talvez estado de consciência eu consiga em algum momento, mas estágio de consciência é difícil. Mas, olhando para trás hoje e respondendo a sua pergunta, eu lembro que desses sinais, sem dúvida nenhuma, era a minha briga interna comigo mesmo aqui com os meus pensamentos. Então, eu me pegava muito do tipo, caramba, eu briguei com meu filho, ele saiu de casa, mas, nossa, ele também faz tudo errado. Poxa, ele não vai bem na escola. Sabe, eu falo com ele, eu converso, eu estudo com ele, eu levanto mais cedo, olha o que eu faço, e meu filho não está entendendo, meu filho não consegue. Pô, mas Bruno, você não... você é esse cara aí, você é foda, você está numa multinacional, como é que você não consegue? Eu brigava muito comigo mesmo, aqui dentro, era uma loucura, eu consigo lembrar disso, assim, que a briga interna era muito grande. E esse é um perfeito sinal de piloto automático. Por quê? Porque se hoje eu entendo e me conheço e acredito que eu tenho uma força muito grande, que eu consegui me transformar no que eu me transformei e continuo na minha jornada de evolução, qual é essa diferença, né? Como é que eu consigo sair desse estado aqui para esse estado que eu estou hoje? E esse piloto automático essa sequência de brigas internas, mentais, dentro do meu corpo mental aqui, da minha consciência e do meu subconsciente, ela era ininterrupta, era desgastante, a ponto de, na metade do dia, eu já tá assim, caraca, não aguento mais, aquela pressão na cabeça que você fala, preciso de férias, eu preciso sair, eu preciso tomar um vinho, eu preciso descansar, eu preciso relaxar, eu mereço. E aí eu entrava nesse processo de me contar histórias e acho que esse é um dos sinais, assim. Tem que tomar muito cuidado com a história que a gente conta pra gente, com a forma como nossa mente está operando, que tipo de pensamento que vem, perceber isso. Eu não estava percebendo. Isso estava acontecendo e eu não estava percebendo, né? Uma das histórias que eu conto, que eu aprendi num livro da minha mestra de EFT, de uma técnica que eu me formei de libertação emocional, a Sunita, ela conta numa passagem, e eu acho que essa é talvez a história que mais me faz ter essa comparação de quem eu era para quem eu consegui me transformar hoje. Imagina que tem uma árvore
com 2 pássaros, né? Então tem um pássaro lá que está comendo um frutinho, e esse pássaro, conforme ele come essa frutinha, ele sente um gosto gostoso da fruta e se diverte ali, se sente bem. Mas, ao mesmo tempo, ele pega um pedacinho meio amargo ali do fruto, e aí ele fica constrangido com aquilo, ele não gosta, ele acha que ele tem que parar de comer, mas ele volta a comer porque ele está ali no processo dele, né? E um pouquinho mais acima, tem um outro pássaro que só observa esse outro pássaro comer. Ele não tem julgamento, ele não tem pensamentos, ele simplesmente observa. O Bruno lá de trás, nós somos esses 2 pássaros, né? Eu me vejo como esses 2 pássaros, só que lá atrás eu só era esse pássaro que estava comendo, pensando, julgando, tá bom, tá ruim. Só que eu também tinha esse outro pássaro, o observador, que aí cada um chama de um jeito, né? A essência, a centelha divina, essa presença maior, esse corpo sutil. Só que eu tinha esquecido, eu simplesmente passei 31, 32 anos da minha vida sem ter contato ou consciência de que eu tinha esse outro pássaro observador. Então, hoje, eu tenho esses 2 pássaros presentes na minha vida, né? O que observa e o que faz as coisas aqui, que vive esse mundo material através dos 5 sentidos, mas muito mais consciente e usando os meus sentidos a meu favor. Porque tem muita gente que fala que o ego é... Né? Quando a gente fala, você é muito... Isso aí é seu ego. Né? Eu escuto muito essa frase. Mas o ego pode ser bom, né? Você tem como controlar o seu ego, você tem como usar o seu ego a seu favor, inclusive para se conectar com esse outro pássaro observador. Que coisa incrível. Eu te ouvindo aqui, Bruno, eu e a Jo, a gente trabalha com lideranças, nós somos líderes também, né? E trabalhamos com outros líderes, desenvolvendo outros líderes. E quando eu te escuto, né, eu penso, meu Deus, isso é verdade? Eu também, eu tô meio chocada. Eu acho que a gente está em algum ponto do futuro. Sabe assim, nossa, é um líder, né, executivo, e cara, tipo, eu tô ouvindo o que eu gostaria de ouvir dos líderes, sabe assim? Essa virada que você teve na sua vida, que mesmo você falando que até 32 anos foi rápido, né, foi rápido. É que isso é relativo. Tempo, espaço, muito relativo. É muito relativo, mas frente ao que a gente vê no mercado, né, no mundo do trabalho hoje, no mundo corporativo, foi rápido. E aí, você também usa uma palavra, né, do mesmo modo que a Jo trouxe essa questão do piloto automático, eu também queria te dar espaço para você falar sobre o que é consciência. Né, porque uma das coisas que eu sempre escutei nos trabalhos que eu fiz com líderes, principalmente com alta liderança, lá vem a psicóloga querendo que a gente abrace árvore. Né? E eu sempre soube que isso é um sistema de defesa, né, gigante, né, para vulnerabilidades que eles não querem demonstrar, né? E falta de consciência, na verdade, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente o que é essa consciência, né? O que isso significa para quem está ouvindo a gente, né? Para principalmente um líder que estiver te ouvindo, quando ele alcançar esse estado mental, né? Para ele entender, isso aqui é consciência, sabe? Vamos lá. É uma ótima pergunta. Eu vou tentar aqui, dentro do que eu conheço, te responder. E se em algum momento vocês não estiverem entendendo, me parem, por favor, pergunta, porque às vezes eu entro no meu processo aqui e às vezes me perco aqui nos pensamentos. Mas assim, vamos lá. Acho que eu vou dar um passo para trás. Algo que a visão de mundo quântica, ela me ajudou muito a entender Então, vamos lá. Quando eu estava lá no piloto automático, com os meus pensamentos, eu vou começar a colocar um pouco dos ingredientes da visão de mundo quântica, tá? Que parece estranho, né? Falar quântico, né? Ai, meu Deus, isso aí já vem um charlatão falar de mundo quântico, o que é isso? Bom, primeiro que física quântica já existe há mais de 100 anos, né? Max Planck foi o pai da física quântica, e o Amit Goswami, ele era... Na verdade, ele é um físico quântico teórico de dar aulas em universidades reconhecidas, e ele trouxe a física quântica para uma visão de mundo que une ciência e espiritualidade. Tá? E aí, a questão dos 4 corpos que eu falo muito, né? Corpo físico, mental, energético e espiritual, ele é a base quando você trabalha os seus corpos, você está
movimentando uma base criativa. Eu vou explicar isso. E vai de encontro com o que você está me perguntando de consciência. Então, o Bruno lá de trás, eu tinha uma base. Então, vamos colocar os meus 4 corpos. Como é que estava meu corpo físico, meu corpo mental, meu corpo de emoções, meu corpo de energia, né? Meu corpo vital e meu corpo espiritual, meu corpo mais sutil. Segundo o passarinho, estava esquecido, não existia. Meu corpo de energia, meu corpo de emoções, eu sequer dava espaço. Talvez eu sentia alguma emoção, eu tinha ali uma energia movimentando, claro que eu tinha, mas também jamais daria espaço para que é isso que eu tenho medo, eu estou sentindo o quê? Não estou sentindo nada, trabalho, vamos lá, é isso, né? Foco no trabalho, no resultado. Meu corpo mental estava daquele jeito, né? Totalmente acelerado. E meu corpo físico estava totalmente abandonado. Então, quando eu junto esses 4 corpos, e aí eu trago, talvez, um 5º corpo, que é a consciência maior, que produz todos esses 4 aqui, né? Esses 4 só existem porque tem uma consciência maior aqui. Eu estava muito distante em termos de qualidade, vamos falar assim, do que eu poderia realizar. Se eu cuidasse melhor desses 4 corpos, com certeza eu estaria mais alinhado com uma consciência maior, né? Com a consciência maior. Então, meu estado é que tem 2 consciências aí, né? A consciência maior, que um ativista quântico entende, que é esse responsável por operar tudo que existe, e aí o nível de consciência mesmo aqui mental, né? Então, o meu nível de consciência mental do que estava acontecendo era muito pobre, né? Estava muito condicionado a uma base desses 4 corpos aqui que não estavam sendo cuidados da forma certa. O que eu percebi era que, para eu me transformar, para eu mudar, eu precisava criar uma nova base. Eu precisava construir uma base de cuidado diferente. E esse cuidado vem através dos meus corpos. Eu entendi que eu precisava trabalhar uma nova base nesses meus corpos. Na verdade, são os corpos que eu entendo que me compõem como um ser aqui humano, né? Só que eu precisava fazer coisas diferentes do que eu até então estava fazendo. Eu sempre gosto de citar Einstein. Einstein, para mim, tem algumas frases dele que são perfeitas, assim, passaram a ser perfeitas. Aquela da insanidade, né? Que é uma insanidade fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Eu tive a visão, eu consegui entender que a minha base, ela estava condicionada de uma forma muito negativa e que eu precisava construir uma base diferente. Como? Através do trabalho dos 4 corpos diário. Da mesma forma que eu escovava os dentes todos os dias, eu precisei começar a trabalhar os meus corpos todos os dias. Essa é a visão de mundo quântico, ela traz muito isso. Então, eu comecei a usar técnicas, ferramentas, comecei a minha jornada Inside Myself, Inside Yourself, ele é uma rotina de cuidado dos corpos. E isso é um processo criativo. Tá? O que é o processo criativo? Você se prepara, você incuba, você vai, né, deixando isso fluir através dos seus corpos, esse trabalho, essas ferramentas, essa rotina, a ponto de você começar a ter insights, ideias, pensamentos diferentes do que você tinha. Aí o ativista quântico chama isso de momento ahá. Tive uma ideia. Como eu posso lidar melhor com meu filho? Como eu posso lidar melhor com a minha mulher? Como eu posso lidar melhor comigo mesmo? Como é que eu posso lidar melhor com as pessoas do trabalho? Nas minhas relações interpessoais. Então, a partir desses insights é que eu fui manifestar, que eu realmente agi diferente. É um processo criativo, não é algo que eu criei, isso existe. A gente sabe que tem processo criativo na publicidade, né? Criação de produto, de serviços, mas tem processo criativo, por exemplo, no cuidado de uma criança que tem TDAH. Essa mãe que tem um filho com TDAH, ela precisa criar uma rotina diferente, porque senão esse filho ele não vai se adaptar normalmente como uma criança, entre aspas, normal, né, que não tem esse ingrediente na vida dela. Essa mãe tem que criar uma rotina diferente. Então, eu entendi que eu tinha que criar uma rotina diferente através do cuidado com os 4 corpos, entendendo que isso era um trabalho constante, até o ponto que eu ia ter insights, ideias, sensações diferentes para que eu pudesse agir diferente e aí sim transformar e manifestar, né? Então, voltando e respondendo, a consciência para mim,
é o estágio, na verdade, é o estado que você tem de conhecer, de saber, né? O quanto de insight, de ideias, de pensamentos você tem alinhados com o que você talvez mais acredita. Na época, eu sei lá, não tinha propósito nenhum, sei lá o que eu acreditava, que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, comprar, dar estrutura para minha família. Talvez esse era meu sarrafo estava ali, né? E aí hoje meu propósito é diferente, né? O meu propósito é diferente do que eu tinha. Então, a minha consciência ela vai se elevando na medida que eu continuo esse trabalho, esse processo criativo todos os dias. Não sei se eu respondi, acho que eu dei uma volta muito grande, mas eu tento, às vezes, ser Respondeu. objetivo, é difícil. Não, Respondeu e instigou a nossa curiosidade, Bruno, porque agora eu estou curiosa para saber o que aconteceu, né? Você foi se abrindo para essas práticas. Eu acho que só de você se abrir para essas práticas e realmente implementar, você já estava fazendo algo muito grandioso. Porque a dificuldade que o ser humano tem, né? E eu me incluo nisso, de implementar mudanças é uma coisa absurda, né? Mudança de comportamento, mudança de pensamento. E aí você se estruturou para ter uma mudança muito completa de padrões. Sim. O que aconteceu a partir daí? Né? O que começou a acontecer? O que você começou a sentir? Como que isso reverberou nas suas relações, no seu trabalho, no seu posicionamento? E que propósito começou a surgir a partir daí? Legal. Então, eu falo, né? Eu converso com muitas pessoas. Tem gente que é mais sentimental, mais emoção, né? Mais sensível. Tem gente que é mais racional, mais lógico. Eu sou, e acho que continuo sendo, apesar de toda essa transformação, né? Comparando eu comigo mesmo, eu sou mais lógico, eu sou mais racional. Eu uso muito, para quem gosta de signo, a minha lua é em aquário, então eu tenho um lado de como é que eu lido com as emoções? Eu lido de maneira mais fria, mais objetiva, né? A lua em aquário traz muito isso, mas também traz ajuda ao próximo, inclui o outro. Então, por isso que eu tenho como desafio passar da melhor forma possível o que eu estou aprendendo e o que eu estou transformando. Porque às vezes eu sou muito objetivo e a pessoa fala, hã? Não entendi, peraí, calma, volta. Por isso, quando você pergunta em detalhes, eu preciso parar e buscar os detalhes para que realmente você possa entender talvez o que eu estou falando aqui. Mas, vamos lá. O que eu... Faz a pergunta de novo só para eu... Vai lá. Você se propôs a fazer uma reestruturação muito completa, né? 4 corpos, práticas, até você começar a ter os insights e tudo mais. Uhum. E isso em si, implementar essas mudanças, para mim, já é uma grande coisa, uma grande conquista, porque a gente o ser humano é muito bom de teoria, né? Mas realmente implementar a mudança comportamental, mudança de padrão de pensamento e aí mudança de manifestação, né, de como você se comporta, principalmente nas suas relações, né, no trabalho, etc., já é uma grande coisa, Bruno. E eu acho que já só de você ter contado isso já é uma tarefa que a gente sai aqui do podcast para implementar. Mas o que começa a acontecer na sua vida a partir dessas mudanças, né? O que começa a acontecer? Você ficou no mesmo trabalho? O que aconteceu com as suas relações? Que propósito começou a clarear para você? O que começa a acontecer? Porque hoje você não é o mesmo Bruno, mas como que você chegou no que você é hoje? O que começou a surgir ali? Eu falo que às vezes eu me perco, falei para você responder a pergunta, repetir a pergunta, porque veio uma coisa aqui para eu falar, eu falei, não, calma, faz a pergunta de novo para ver se eu começo dessa forma a explicar. Eu estava falando da questão de ser mais lógico e mais sensação, emoção. Tem muita gente que fala assim, não, eu brinco muito com a minha irmã é muito canceriana, né? Muita emoção. Não, eu preciso sentir. Quando eu sentir, que aí eu tenho o que fazer, né? E aí o que eu falo para ela é, Roberto, na base que eu estava, eu não conseguia sentir nada. Se eu fosse esperar, meu corpo de energia e de emoção, ele não estava trabalhado. Se eu fosse esperar alguma emoção, algum sentimento, eu simplesmente não ia me movimentar. Então, o que me ajudou foi ir pelo lado racional de entender que minha base estava... Eu entendi isso. Minha base, eu entendi, aceitei e acreditei, né, naquilo. Eu acreditei numa visão. A gente vive por crenças, né? Vocês só estão aqui porque vocês acreditam nesse trabalho. Vocês visualizaram algo.
Poxa, eu vou fazer esse trabalho, esse podcast, porque isso vai ajudar a gente com aquilo, isso faz bem, eu gosto. Vocês tiveram uma visão, né? Todo mundo tem visão, todo mundo vive de visão, consciente ou inconsciente, a gente vive de visão. Então, eu consegui, acho que esse foi a grande chave que foi virada lá, mas aí esse negócio de virar a chave, você vira a chave no carro, mas você tem que acelerar, você tem que colocar marcha, você precisa colocar gasolina, tem um monte de coisa que você precisa fazer, não é só virar a chave. Né? A porta também, você vira a chave, empurra a porta, você precisa andar para atravessar a porta, né? Esse negócio de virar a chave, eu virei essa chave. Eu entendi que eu tinha poxa, caramba, olha como eu tô, olha a minha base. Eu acreditei, me veio uma coisa muito... Aí eu senti, me veio uma coisa muito forte dentro de mim, que falou assim, cara, é isso, esse é o caminho, segue aí que... Mas foi muito forte, a ponto de no dia seguinte eu tá começando a cuidar dos meus corpos. Foi simples assim, né? E aí isso me deu... É como se eu tivesse assim, eu enxerguei lá na frente o Bruno transformado, isso foi parte do trabalho de cuidar dos meus corpos, né? Então o corpo mental, tenho 60 mil pensamentos por dia, eu inconsciente no automático, eu sequer tenho noção deles. Comecei a ficar um pouco mais consciente e comecei a trabalhar o meu corpo mental numa visão, numa afirmação diferente do que eu estava acostumado. Ah, mas Bruno, isso é balela. Ai, pô, talvez esse negócio de afirmação, de visualização, tem muita gente falando e tal. Pois é, eu acreditei, e isso porque, vamos lá, como eu sou lógico, eu comecei a pensar assim, bom, eu tenho 60 mil pensamentos por dia, sei lá se eu tenho, nunca contei, mas deve ser. Tá todo mundo falando aí, tem um monte de pesquisa falando, fui buscar fatos, beleza. E na verdade eu crio muita coisa na minha cabeça também, né? É verdade, pô, eu tô aqui, minha cabeça vai lá longe, eu crio cenas, filmes, eu sou um Steven Spielberg da minha vida. Eu tô o tempo inteiro criando imagens, sons, é uma loucura. E a gente sabe que a epigenética está aí para comprovar que muitas das doenças e do que a gente vive a nível físico é aqui, né? O Bruce Lipton, que é um biólogo aí, cientista super renomado, estudou muito a epigenética e dá palestras sobre isso, falando do quanto um pensamento, um sentimento, uma emoção influencia na nossa vida física. Então, quando eu começo a juntar tudo isso, e eu entendo que eu tenho 4 corpos, que eu tenho que trabalhar eles, eu falo, bom, estou dando aqui uma das ferramentas, né, da visualização e da afirmação que eu comecei a trabalhar todos os dias. Mas eu entendi naquele momento que a mudança de um hábito, a mudança de uma atitude, ela não ia acontecer da noite para o dia. Se eu estava 31, 32 anos agindo, pensando, sentindo daquela forma, sei lá quanto tempo eu ia precisar para transformar aquela base que eu tinha em obsoleta. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Buckminster Fuller, foi um arquiteto, um designer, um visionário, que ele falava o seguinte: não lute contra a realidade existente. Para você mudar algo, construa um novo modelo que tornará o modelo existente obsoleto. Então, eu fui começando a me conectar com esses mantras, com essas frases, com essas visões, com tudo isso, e fui encontrando uma rotina que pudesse me levar adiante. E aí, respondendo um pouco do que você me perguntou, dei um pouco dessa volta aqui, mas o que começou a mudar? Bom, primeiro, eu comecei a me cuidar. Então, as pessoas que estavam perto de mim começaram a olhar para nossa, o Bruno está meditando, o Bruno está fazendo isso, o Bruno está fazendo aquilo, o Bruno... o que está acontecendo? Né? Comecei a ser questionado. Só que ainda a minha base antiga era muito forte. Então, eu batia lá, vai cuidar da sua vida. Pô, estou fazendo isso aqui, por que você não faz também? Quem sabe isso não vai ser bom para você? Você não tem problema também? É porque você está querendo cuidar da minha vida. Então, tipo, era uma briga. Eu falava muito, né? Eu passei por um momento de responder muito e de me culpar muito. Porque você imagina, eu começo a ter um pouco mais de consciência e lembro da cena de eu brigando com meu filho, uma cena horrível, e ele fazendo a mala com 13 anos e saindo de casa e voltando a morar com a mãe dele. Então, eu comecei assim, um processo de culpa, se tivesse um chicote, eu ia me bater ali, com certeza. Eu fiquei muito mal durante 1, 2 anos assim, me culpando muito por muita coisa. Só que aquela visão maior de transformação e de cuidado da base nova, ela era muito forte.
Então, eu sabia que eu falava assim, bom, beleza, eu tô aí era consciente. Tô com esses pensamentos, tô sentindo esse incômodo, mas esse trabalho da base tá sendo bom, porque ele tá... Todos os dias eu me sinto bem e eu acredito nele. Eu acredito que ele vai me sustentar e vai me transformar ao longo do tempo. Então, essas duas coisas, elas aconteciam ao mesmo tempo. E aí você começa a ter feedbacks, né? Então, sua mulher começa... Pô, amor, legal, você tá mais tranquilo mesmo, né? Eu percebi que você tá... Mas o que você tá fazendo? Aí, não. Só que naquela época, assim, não, deixa eu te contar. Você precisa fazer meditação, porque a meditação... Aí não era legal. Ela falava, hã? Não. Não... E aí eu comecei a perceber, eu falei, peraí, se eu lá atrás, naquela base que eu tava, se alguém viesse me contar o que eu tô contando para essa pessoa, não ia funcionar. Então eu comecei a pensar o que é que eu tenho que fazer para que a minha mulher me entenda mais, meu filho me entenda mais e as pessoas me escutem. Porque aí começou a vir uma coisa de assim, fala tudo isso que você está sentindo. Só que aí eu falava de maneira desordenada, as pessoas não entendiam. Tinha parente que chegava e falava, acho que você tem que ir num psicólogo, cara. Você já visitou um psicólogo? Eu falei, não, nada contra. Eu posso ir num psicólogo, mas por que eu tenho que ir num psicólogo? Eu falei, não sei, você está estranho, você está fazendo umas coisas estranhas, você está... E aquilo me deixava nervoso, porque eu falava, cara, mas aquilo está me fazendo bem, por que a pessoa está falando para eu visitar o psicólogo? Então eu passei por esse processo de raiva, de culpa, de falar, até um determinado... Aonde começou a melhorar foi quando eu consegui me silenciar mais. Então, eu estava melhorando, as pessoas, pô, o Bruno está mais magro, o Bruno está se cuidando mais, o Bruno está com uma energia diferente, o Bruno está mais positivo, as pessoas no trabalho, poxa, pô, chefe, você me ajudou com isso, que bacana do jeito que você falou comigo, pô, nunca ninguém falou comigo desse jeito, que legal que você me puxou de lado, que você não falou isso na frente das pessoas, aí eu comecei a ficar consciente de que o que eu estava fazendo estava dando resultado. Me reaproximei do meu filho, porque eu tinha brigado com ele, melhorei o meu relacionamento com a mãe dele, porque sempre foi um pé de guerra durante muitos anos. Pessoas diferentes começaram a se aproximar na minha vida, até um determinado momento que uma amiga falou, pô, cara, isso é legal essas coisas que você está postando, aí você não quer? Monta um curso em áudio para mim, porque eu tenho eu ensino meus alunos a passarem na OAB, por que você não faz um curso em áudio? E eu falei, pô, curso em áudio, mas como assim curso? Então, essas coisas, na maneira consciente que eu estava, começaram a ser muitos sinais de que eu estava no caminho certo. Mas os incômodos ainda, obviamente, continuaram. Como existe ainda incômodo hoje, mas é muito menor, é muito controlado, é diferente. Né? Não sou Buda e acho que não serei nessa vida, não serei Buda, não vou chegar num estágio guru de contemplação, acho que não. Então, essas coisas é que foram me mostrando que eu estava no caminho certo, no meu caminho na minha jornada de transformação, sabe? Não sei se dei uma volta aqui, mas tentei responder o que você me perguntou. Eu preciso te perguntar, Bruno, quem é o piloto da sua vida hoje? Quem é um piloto da minha vida? Com certeza é o meu outro pássaro. É o meu pássaro observador. Ele é o piloto, o carro é isso aqui, né? O veículo é esse aqui que vocês estão vendo, e acima do piloto tem o orquestrador, né? Quem dá as regras. Eu ainda não conheço todas as regras, acho que não vou conhecer, mas eu tô curtindo dirigir essa pista aqui, viu? Tá bem legal. Sensacional. Mas, Bruno, conta um pouco, então, o que começou a acontecer para as pessoas, né? Hoje você mentora, ensina as pessoas, o que aconteceu com esse curso? E eu preciso sublinhar uma coisa aqui que eu tô me coçando para sublinhar, que eu imagino que você consiga ajudar muitos homens, né? Porque você falou de situações, de sinais onde essa jornada se encaixa muito para os meninos que muitas vezes não têm oportunidade, né, nem didática ao longo da vida de poder se dar esse tempo que você Nem se deu. referência, né, Nem Jô? Nem referência. referência. Conta um pouquinho para Hoje, gente.
por incrível que pareça, assim, quando eu olho o Instagram, quando eu olho o público dos alunos que passaram e passam por mim, ainda é mais feminino do que masculino, mais mulher do que homem. Mas sim, eu consegui me conectar com pessoas assim, né, com público masculino que eram muito parecidos comigo. Mas ainda assim é um baita desafio, viu, Jona? Até porque eu acho que eu estou na minha jornada, né, de levar a minha mensagem, de aprender a me comunicar de uma forma que eu possa realmente chegar nas pessoas, porque, vamos lá, se o meu público é um público parecido com a forma como eu vinha levando a vida, que mensagem será que todo mundo vai ter a oportunidade de ter um chefe que nem eu tive, que vai falar para separar um tempo, que vai vir uma ordem na empresa para você separar um tempo? Será que de todo mundo que experienciar isso vai ter a consciência? Assim, é muito difícil mesmo. Então, eu ainda estou muito no começo. Eu tenho minha palestra, eu consegui ser professor ali de equilíbrio emocional de uma escola, da maior escola de oratória do Brasil, a Talk Lab. Esse foi uma conquista que levou 3 anos para acontecer. Lá atrás, quando as sócias vieram conversar comigo, pô, Bruno, a gente gostou do seu conteúdo, conta um pouquinho mais para mim, para a gente, porque a gente tem aqui uma aula de equilíbrio dentro da escola. Quando eu comecei a falar, elas falaram, não, é muito... Acho que está muito para frente, a gente precisa de uma coisa mais pé no chão, mais teoria. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, mas assim, é um pouco do que eu acredito, é difícil eu mudar, né? Como é que eu vou trazer uma coisa que eu não acredito? Passou 3 anos. Não, agora, Bruno, vem cá, pode ensinar isso que você tá, só precisa cumprir com o horário e tal. Claro que eu estou indo para a 3ª turma, a gente vai ajustando, vai melhorando a aula, mas a essência é o que eu acredito, né? Então, eu falo assim, para dar uma noção de loucura do meu conhecimento, não de loucura que é muito bom, mas de loucura que é diferente, eu sou o 57º ativista quântico do Brasil. Existem 58. Então, aí você já fala, meu Deus, é realmente uma coisa muito diferente. Talvez não diferente para a gente, para vocês que conhecem, que gostam, que fazem, que praticam uma meditação, uma coisa aqui, uma coisa ali. Não sei como que é a rotina de vocês, mas você imagina para uma empresa. Você levar o ativismo quântico, o trabalho dos corpos, é uma loucura. Eu sei, vocês têm um trabalho lindo a Verusca, a gente conversou um pouco, né, desse trabalho de levar a saúde mental. Isso já é fervente dentro das empresas e mesmo assim é difícil. Muito. É muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. Então, eu ainda estou muito no começo e o meu desejo, a minha visão, o meu propósito é levar, e da melhor forma possível, claro, essa informação, esse conhecimento por onde eu for, seja na empresa, seja numa palestra, seja no meu curso com os mentorados, trazer esse conhecimento da base para a transformação, né? E que não é fácil, não é fácil, é uma tarefa bem árdua aí. Não é, Bruno. Mas assim, quando você fala, né, a Jo te perguntou, né, sobre esse momento, a gente estava, antes de entrar aqui para gravar com você, a gente estava falando sobre os golpes que a vida dá na gente, né? E que esses golpes, muitas vezes, né, são golpes que, na verdade, levam a gente para frente. Às vezes a gente precisa, às vezes não, eu acho que a gente sempre precisa desses golpes, né, que num primeiro momento a gente enxerga como, caramba, por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu não imaginava que algo desse tipo, que essa pessoa pudesse fazer isso, ou que, né, isso pudesse acontecer comigo. Mas depois, com o tempo, acho que essa mente superior aí que você diz e que eu também acredito muito, que a gente é feito disso tudo, né? Eu sei que a Jo também, a gente começa a ter um olhar de fora sobre nós mesmos, né? E a gente passa a entender que, nossa, que bom que esse golpe aconteceu, né? Que bom que esse problema está acontecendo, para que eu possa despertar, assim como você acordou, né? E eu acho que você trouxe algo tão incrível, essa coisa da virada de chave, que você disse que não é só virar a chave, né? Você vira a chave, você, né, faz o esforço de abrir a porta, né, empurrar a porta, sair caminhando. Existe um processo depois do virar a chave, né, que ele precisa de uma disciplina,
né, que eu vejo que você tem, porque eu te acompanho nas redes sociais, e eu vejo que você está buscando ensinar isso, e que quando a gente olha para os líderes que ocupam essas cadeiras dentro das organizações, é justamente o que falta para eles, né? Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, né? E conta com a gente, né, no que a gente puder também colaborar para que isso alcance cada vez mais pessoas, porque a gente não acredita em concorrência, a gente acredita em colaboração, né? Então, acho que isso também a gente já passou dessa fase. E como você trouxe essa questão da visão, né, da sua visão, a gente gosta muito de fazer uma pergunta aqui, né, sobre como é que você enxerga essa sua visão alcançando, assim, o máximo de impacto, né? O que você vê quando é isso que você está se propondo a fazer, né, alcançar o máximo que isso puder alcançar? O que você enxerga? Hoje, quando você entra no Instagram, a famosa Roma, que a gente conhece bem, né, Verusca? Eu coloco lá, né, eu te desenvolvo em um líder de sucesso além do profissional. Eu já mudei um pouco essa frase ao longo dos últimos tempos, mas acho que se somar todas, chega no mesmo lugar, né? Eu acho que o propósito é o mesmo. Viver incomodado, viver frustrado, viver angustiado é uma coisa muito ruim. Você não faz nada bem assim. Você vai para o trabalho mal, você volta para casa para as pessoas que você mais ama mal, você não entrega o que você deveria entregar, as pessoas precisam da sua ajuda, elas não têm, você pode melhorar, você não consegue. É um imbróglio, né? Quando você está nessa base condicionada, você não consegue evoluir. Parece que as coisas estão andando, mas na verdade, quando você não tem a consciência, que é o parar e olhar, porque você faz, quando você estava falando, me veio isso, né? Essa coisa de parar, de olhar, às vezes você faz uma vez num ano, você faz uma vez, sabe, você vai num psicólogo, você faz uma reflexão, e aí a vida volta para o piloto automático rapidamente, né? Tem que ser realmente disciplinado para se olhar todos os dias. E o que eu gostaria, né, o meu desejo, eu desejo viver num mundo melhor. Primeiro para mim, aí vem o meu ego, né, o meu lado individual de falar, poxa, eu quero viver num mundo melhor. Eu desejo viver num mundo melhor, onde as pessoas se relacionam melhor, onde as pessoas se respeitam mais, onde as pessoas se amem mais, mas amar de amar mesmo, de se dar bem, de querer o bem, independente de quem seja. Eu quero o bem da minha mulher, assim como eu quero o bem desse garoto aqui, dessa viagem que eu fiz, o João, de 13 anos, que fez esse desenho aqui. Cara, eu quero o bem do João, igual. Por que tem que ser diferente? Porque ela é minha mulher? Acho que isso mudou bastante dentro de mim, sabe? Mas espera aí, você está dizendo que você ama o João como você ama a sua mulher? O meu desejo de amar, sim. Agora, não porque o que eu faço para minha mulher eu não consigo fazer para o João, né? Tem coisas que você faz quando você ama. Eu não consigo estar com o João da mesma forma que eu estou com a minha mulher. Mas aqui dentro, o amor de desejar o amor é o mesmo. Então, o que eu desejo é que as pessoas queiram viver num mundo melhor, que elas façam isso a partir delas, porque tem que começar por elas, né? A gente é uma gota no oceano, temos as mesmas qualidades do oceano, somos individuais, mas quando a gente está no oceano, nós somos uma coisa só. E que elas queiram um mundo melhor para o outro. Se é difícil começar pelo João, começa com a sua mulher, começa com o seu marido, começa com o seu filho, começa com as pessoas com as quais você trabalha. E aí você expande isso. O meu desejo é esse, que as pessoas realmente, genuinamente, queiram viver num mundo melhor para elas e para os outros. Aí eu acho que esse talvez é algo que se eu ver acontecendo, e eu estou vendo acontecendo um pouquinho já, acho que esse é o meu desejo maior, com certeza. Incrível. Olha, obrigada, Bruno, obrigada mesmo. Em nome de todas as jornadas de transformação, né, e da minha própria, que eu assisto, que eu acompanho, obrigada pelos teus passos, pela tua coragem, porque realmente sair do status, né, que você estava, que podia justificar muitas outras transformações em outro sentido, né? E você realmente tomar as rédeas da sua vida ou assumir esse pássaro e fazer todas as transformações é realmente um exemplo. Então, eu queria muito convidar, né, quem ouviu esse relato, essa jornada,
que não deixasse essa jornada passar, né? Não deixasse o exemplo que o Bruno deu aqui para a gente passar, que você possa, né, se conectar com o Bruno, com outros professores, com outras pessoas que estão também colocando isso na cultura humana, para que você possa fazer as transformações e as mudanças que a vida está te pedindo para fazer. E eu acho que o Bruno deixa claro que você não vai sozinho, que você tem amparo, né? Que você tem com quem contar e que essa transformação é de todos nós. Então, se você curtiu, se você se emocionou, se você se identificou, fique com a gente. Toda semana a gente traz uma história que passa por uma trilha que todos nós podemos e devemos caminhar e cujo destino é a sensação de realização. Bruno, muito, muito, muito obrigada. Imagina, Obrigada, Bruno. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Contem comigo. Vamos juntos.